Isolamento social, quarentena. A vida mudou, e os fatos parecem roteiro de filme de ficção científica. Não é brincadeira. A situação de saúde pública é séria, e as autoridades recomendam atenção. O momento convida todos a refletir sobre o estilo de vida que levamos. Enfrentar situações extremas e garantir a própria subsistência por meio de recursos essenciais, como água e alimentos, está na origem do sobrevivencialismo. Devemos sim nos preparar ativamente para lidar com adversidades e emergências que podem mudar de forma drástica a maneira como se vive. Devemos nos interessar por prover todos os recursos que precisamos e tornar-se responsável pela própria subsistência. Precisamos nos desconectar um pouco dessa dependência excessiva do sistema globalista e ampliar sua capacidade, desenvolvendo habilidades com ênfase na área da defesa, alimentação e autossuficiência. Enquanto você depende de um supermercado para comer, ou da água que uma concessionária traz para você, você não é uma pessoa 100% protegida. Tecnicamente você está vulnerável a um possível colapso do sistema. É preciso entender que ao longo da história, as crises são sempre muito presentes. Nós temos uma memória muito fraca, e esquecemos que em 1918 e 1919, quase 50 milhões, com estimativas mais altas de até 100 milhões de pessoas, morreram por conta da gripe espanhola. Desastres, emergências e acontecimentos negativos sempre aconteceram e sempre irão acontecer nas nossas vidas, seja em nível individual ou social global. E nós precisamos aprender a nos preparar, antes que o pior aconteça, para não se arrepender depois. Pesquisar e procurar as diversas formas de estar mais protegido é extremamente importante na época em que vivemos. Observando o cenário atual, e a partir disso, compreender para onde o caminho está sendo guiado, e quais as atitudes que devemos tomar. Não é para ir desesperado no mercado e sair comprando tudo o que enxergar pela frente, mas sim, comprar itens extras gradativamente. É importante ter um planejamento para garantir uma reserva para alimentação. Isso nos dá mais segurança, não só no caso da pandemia, mas, por exemplo, numa situação de desemprego. O objetivo agora é que as pessoas mudem a sua mentalidade. Nós não estamos mais num cenário normal, em que você sai para comer, varia de pratos todos os dias na sua casa, em que você tem abundância. Temos que aprender a usar os alimentos de forma diferente. Aproveitar o máximo o que eles podem oferecer. Ponderar o consumo e pensar seriamente em criar provisão. O ser humano, naturalmente, só reage quando está em situações adversas. Para resolver o problema que estamos enfrentando de forma organizada, precisamos ser estratégicos, ter bom senso, não se deixar tomar pelo medo, e ser resilientes. O indivíduo resiliente é aquele que aguenta as porradas da vida, consegue raciocinar, vê os fatos, entende as possibilidades. Coloca isso dentro da realidade em que vive, e tira o melhor a partir daí. É estratégico, não se desespera, e sabe se adaptar ao cenário. Pensar de forma negativa, entrar em complacência com a situação, é o caminho para o desespero futuro. Esteja preparado para o pior, mas torça pelo melhor. É preciso ter fé, pensamento positivo, e fazer aquilo que está ao nosso alcance de forma organizada e com bom senso. Deus ajuda, mas precisamos fazer a nossa parte. A Venezuela se tornou o maior medo da classe média em ascensão. É um exemplo de nação que sobrevive a uma forte crise econômica, do qual tivemos uma pequena amostra grátis, com o desabastecimento
gerado durante a greve dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018. Quem entrou em pânico com a paralisação dos caminhoneiros que durou menos de 10 dias, pode nunca ter imaginado uma situação de colapso da economia. Não é preciso ser profeta para saber que num futuro próximo, o desemprego, o confinamento social, vai levar muitas pessoas a passar fome. E o cenário atual nos mostra isso de forma clara. Em algumas mensagens, a mãe de Jesus fala que haverá uma revolução sangrenta no Brasil. Nós não sabemos exatamente quando isso vai acontecer, mas se analisarmos os acontecimentos políticos dos últimos anos no Brasil, isso nos leva a crer que os motivos para essa revolução são muitos, e poderá acontecer nos próximos anos. Agora, nós ainda temos tempo e condições de nos preparar, não devemos desperdiçar oportunidades. Mas, o que nós podemos fazer de forma objetiva para nos preparar para tempos difíceis? Isso depende das condições de cada família, ou cada pessoa. Felizes daqueles que têm, ou podem comprar uma pequena chácara, em cidades interioranas. Muitas coisas podem ser feitas nessas chácaras, para que as pessoas não fiquem dependentes apenas dos mercados e das grandes concessionárias. Por exemplo, poço artesiano, para ter água de boa qualidade e gratuita. Você também pode fazer um pequeno galinheiro, fazer uma horta, para cultivar verduras e legumes orgânicos. Um pomar, com alguns tipos de frutas, etc. Tem alguns canais do YouTube de sobrevivencialismo, que ensinam passo a passo como tornar uma chácara produtiva. Pesquise, torne-se mais responsável por sua própria vida. E para aqueles que vivem nos centros urbanos, em casas ou apartamentos, existe também outro canal, chamado Sobrevivência e Aprendizado, da Diana Lames, que ensina tudo sobre conservas caseiras, economia doméstica e preparação de alimentos que duram anos. É muito bom esse canal, vale a pena vocês conhecerem. Torne-se mais responsável por sua própria vida. Reze muito, isso é importantíssimo, mas não se esqueça, a fé sem obras é morta. Deus ajuda, mas é preciso que você faça a sua parte.